versículo 4, alguém 5. Joás dá ordem para consertar o templo. Então, 2 Crônicas 24, 2, fala assim: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Versículo 4. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. E versículo 5, ajuntou, pois, os sacerdotes, os levitas, e disse-lhes: sai pela cidade de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano, e vos apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. Feche os seus olhos, vamos orar por essa palavra. Pai, obrigada por essa manhã, obrigada por esse tempo, obrigada por este momento. Obrigada, Senhor, porque coisas extraordinárias já estão acontecendo em nossas mentes, em nossos corações. Obrigada por essa casa física, obrigada, Pai, por esse louvor. Obrigada por cada pessoa que serve. Obrigada porque nós somos inundados pela Tua presença, Senhor. E estamos aqui abertos para receber mais de Ti. O nosso coração diante do Senhor, as nossas mãos estendidas, Pai. Estamos cada dia mais entendendo e reconhecendo que o Senhor é o Senhor das nossas vidas para todos sempre. Diga amém. Pode tomar o seu assento. Amém. 2 Crônicas, que acabamos de ler, 24, lá em 2 Crônicas 23, vai falar sobre toda a logística do reinado de Joás. E você vai ver muitos detalhes sobre a construção, a história de Joás, por quem que ele era orientado, de que forma que foi o reinado dele, de que forma que ele foi fiel no início, quando ele deixou de ser fiel. E é sobre isso que eu quero abordar, porque lá no 23 ele fala da história de um avivamento que aconteceu em Israel quando Joás se tornou rei. Então vai dizer como que ele procedeu e o que aconteceu para ele se tornar rei. E aí no 24, que foi o que nós acabamos de ler, né, vai dizer sobre a idade, que ele tinha 7 anos quando ele virou rei, né, com uma idade, ele era uma criança quando foi coroado. E a força matriz, na verdade, de Joás era Joiada, né? E aí Joiada veio a falecer, foi quando Joás deixou de ser orientado por alguém ali no reinado dele. Aí fala do retrocesso dele, o que aconteceu, tudo. Mas eu quero aqui também me ater no versículo 20, no 2 Crônicas 23, lá no versículo 19, diz algo poderoso, que é uma das coisas mais significantes de toda essa história, que é o que eu separei aqui para poder a gente abordar. Ele fala que colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém de qualquer forma e que fosse imundo. Então, o que dá ênfase à palavra e o contexto de Joás era a forma que ele reinou e a forma que ele protegeu aquele povo de Deus, quando acabou ali com a idolatria. Vai falar todo esse contexto e sobre esse tempo de reinado dele. Ele saindo ali da transição, né? Uma criança, 7 anos, imagina você aí com 7 anos reinando alguma coisa. Você vai lembrar aí do tempo que você tinha 7 anos de idade, você vai lembrar também das birras, né? 7 anos, ninguém tem uma maturidade para fazer nada. Então, o grande mentor dele, que conduzia os passos, as tomadas de decisões, todo o recrutamento financeiro, tudo aquilo que precisava para construir o templo do Senhor, aquela época. E o que eu quero me atentar aqui em toda essa história é sobre nós. Nós como templo de Deus, nós como templo do Espírito Santo, a nossa trajetória de vida, como nós devemos nos proteger, porque o versículo 19, ele fala qual foi a atitude dele para a proteção de um lugar, de um ambiente. E eu quero dizer para mim e para você essa manhã, sobre o que nós temos que fazer e nos posicionar para proteger as nossas mentes, o nosso coração, o templo do Espírito Santo aqui na terra. Amém? Então, aparentemente, nós vamos ver que grande parte do processo de restabelecer o relacionamento de Israel com Deus e restaurar o templo de Deus envolvia certificar-se de quem que o templo estava protegido e de que forma que ele estava protegido. Intrusos muitas vezes são os nossos pensamentos, o que o Senhor
não te deu. Constantemente lutamos contra pensamentos, constantemente lutamos contra situações que vão desmoronar a construção que o Espírito Santo fez no meu coração e no seu coração, na minha mente e na sua mente. E lendo esse contexto aqui de Joás, fico eu, indagando como que uma criança de 7 anos de idade já estava ali reinando, Mas por que acontece tudo isso? Por que nós somos realmente aqueles sobreviventes, como eu acabei de relatar aqui? Porque existiu alguém por trás orientando. Por mais que existiu falha, existiu alguém orientando. E com o reinado dele não foi diferente. O que o Senhor está falando para mim e para você essa manhã é: escute quem está te orientando. Escute a palavra que é viva e eficaz. Escute os princípios, porque você não vai se queimar como escumadeira. Escute aquilo que é necessário ser escutado para que você vença essa fase de vida também. E muitas das vezes a dificuldade está sobre o escutar do que exercer. E quando você começa a exercer, você fala: eu nem sabia que isso teria essa facilidade de ser desenvolvido. Porque você escutou com atenção. Você ouviu, porque escutar é diferente de ouvir, Você ouviu, você deu ouvidos àquelas instruções. Então os intrusos muitas das vezes são esses pensamentos de que algo sempre pior vai acontecer. Minha avó falava assim, quando alguém caía: tá maduro, levanta, se caiu é porque tá bom. O fruto cai da árvore quando está maduro, quando ele não mais faz parte daquele galho, quando ele não mais faz parte daquele lugar que ele está plantado. Então ele cai, ele sai daquele pé. Por quê? Porque ele vai para uma outra fase de vida. Ou ele vai ser alimentado, ou ele vai alimentar alguém, ou ele de fato vai cair e vai apodrecer ali. Mas ali ele não pertence mais. Então nós precisamos amadurecer, ter verdadeiramente esse olhar de estar construindo coisas ao nosso redor, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos corações, as nossas mentes, para a gente não sucumbir. Vamos pensar aqui na minha vida e na sua vida, tendo a certeza que somos sim o templo do Espírito Santo. Pensa também em você como pai, como mãe. Se ainda não é, você é filho, então pensa como pai, como mãe também. Agora comece a refletir. Creio que a mesma ideia se aplica sim para nós como pais. Somos templo do Espírito Santo. E como pais somos porteiros. Não só temos o dever com as nossas vidas, mas também com as nossas famílias. Nós temos esse dever de proteção, de estar construindo bases, de estar construindo ali um exército ao redor, para que nós não venhamos ser aqueles que vão ser invadidos a qualquer momento. Somos fortalecidos em Deus. A saúde e a felicidade de nossas famílias estão diretamente relacionadas à saúde e à felicidade dos nossos pais. Quando nós temos pais saudáveis, quando nós temos mães saudáveis, nós também vamos ter filhos saudáveis. Se nós protegermos muito, nós vamos estar errando. Se nós protegermos pouco, nós também vamos estar errando. Nós precisamos levantar essas lacunas de estabilidade ao nosso redor. E conosco não é diferente. Com a sua mente não é diferente. Com o seu coração não é diferente. Com as suas atitudes diárias não é diferente. Nós precisamos dar essa atenção. Ou você é aquele que seja o único que serve também dentro da sua casa, você precisa levantar essas lacunas. Pastora, lá na minha casa só eu sou cristão. Ótimo, então a responsabilidade está sobre você. Pastora, só eu lá na minha casa que venho para a igreja. Ótimo, então é você que vai estar levando a atmosfera para lá. Nós estamos criando essa atmosfera diariamente. Preste atenção. Se o homem não estar bem no dia dele e ele chega em casa meio nervoso ou calado, porque o homem quando não está bem ele fica calado. Você pergunta 10 coisas para ele, ele responde uma e olhe lá, como que foi o evento bom? Como que foi? Quantas pessoas tinham lá? Muitas. O que você achou? Legal.
Agora você pergunte para uma mulher como foi o evento. Foi o máximo. A fulana estava lá, a Maria também. Acredita que quando eu estava passando ela me cumprimentou? E quantas mulheres tinha lá? Dezenas, 35. Aliás, chegou uma no final. Então tinha mais tantas mulheres. E a casa começa a ficar aquela falação. E ele já não está conseguindo mais te ouvir. Você continua falando. Ou você pergunta, você não está prestando atenção no que eu estou falando? Aí ele fala a última frase que você falou para certificar você que ele estava prestando atenção. Mas de fato ele não estava prestando atenção. Ele só prestou atenção na última palavra que você falou, para te não deixar chateada. Não é verdade? Porque nós estamos transmitindo a nossos filhos quem nós somos. Nós estamos transmitindo aos nossos filhos as nossas características. Nós estamos transmitindo aos nossos filhos biológicos e espirituais quem nós devemos ser em Deus. Então nós vamos verdadeiramente ser mais cobrados. Essas lacunas, elas precisam de fato, essas ferramentas, esse exército do Senhor precisa de fato estar ao nosso redor, para que nós venhamos ser protegidos desses pensamentos que fortalecem você permanecer em Deus, não os pensamentos destrutivos. E a menos que aprendemos a suster e proteger nossa saúde e nossa felicidade individual, não vamos demorar muito até que transmitimos a falta de saúde também, a infelicidade para os nossos filhos. Nós só fazemos o que vemos o pai e a mãe fazer. Nós só fazemos aquilo. Eu não digo que muitas das vezes nós vemos uma criança fazer uma birra ou ter uma atitude inesperada por nós, e muitos adultos eu vejo repetir, olha aí, é porque o pai e a mãe faz isso. Não, às vezes eles têm experiências com outras culturas, com outras famílias, e eles acabam reproduzindo, mas o que vai prevalecer é que tem um maior percentual de influência na vida deles. É isso que vai prevalecer. Você já ouviu de alguém você é igualzinho ao seu pai? Você já ouviu de alguém você é igualzinho à sua mãe? Nós temos hábitos, somos influenciados muitas das vezes. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para você ter hábitos e ser influenciados por homens e mulheres de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para você ter hábitos e ser influenciados por Deus, aquele que te criou, aquele que desenhou você, aquele que não falhou em nenhum detalhe, aquele que diz, você é perfeito para mim, você é aquele que nada falta para mim, você vai continuar sendo perfeito, porque essa geração precisa de você e de tudo aquilo que está dentro de você, em nome de Jesus. Então cada um de nós temos um rei ou um tolo dentro de nós. E o rei, ele só vai ser exposto dentro de nós quando nós ouvimos pessoas que levante esse rei. Se você está perto de pessoas muitas das vezes mal educadas, pessoas que têm más respostas, pessoas que não prestam atenção para o que fala, ou pouco se importa para aquilo que vai transmitir sobre a vida do outro, você vai levantar dentro de você o tolo. Você vai responder como? Você vai dizer, olha, eu não vou ficar calado. Olha, eu não levo desaforo para casa. Olha, não é desse jeito, porque é isso que você muitas das vezes está sendo alimentado. Mas quando você quer verdadeiramente levantar o rei que está dentro de você, você vai dar ouvidos para pessoas que verdadeiramente se comportam como reis. Pessoas que não estão em meio de confusões, pessoas que não estão em meio de picuinhas, pessoas que vão fazer com que o seu reinado aqui na terra seja um reinado de excelência. Você vai ouvir pessoas de excelência. Só podemos oferecer aos outros o que já temos dentro de nós. Nós não podemos colocar nossa força num homem. Não é o homem que irá te salvar. Não é o homem que vai fazer você ter intimidade com Deus. É você se relacionando com o Pai que vai fazer com que você que permanentemente na rocha, permanentemente enraizado. Então aqui na vida de Joás nós podemos aprender sobre os planos de Deus, não ser frustrados pelas ambições dos homens. Nós podemos aprender também os bons conselhos, que eles são os que vão te ajudar a permanecer firme, a você não estar no lugar estabelecido por conta de homens, mas você está no lugar estabelecido pelo alimento que está sendo liberado sobre a sua vida, através da vida de um homem.
Ninguém, nem os reis escolhidos e protegidos por Deus, fica imune da injustiça divina. Estamos vendo muito isso hoje. E pessoas influentes de cadeiras de autoridades, sabe, delegando situações que estão prejudicando, estão acabando com família, estão trazendo um espírito de vergonha, um espírito de apontamento. E o Senhor fala hoje para mim e para você: ei, aqueles que acham que estão firmes, cuidado, porque são esses que vão cair. Aqueles que acham que estão fazendo maldades e vão ficar impunes, ei, a minha justiça está chegando, a minha justiça está sendo estabelecida, e não vai ficar de pé nenhum mal, nem praga alguma, não chegará na sua tenda, na sua casa, coisas que não venham da parte de Deus, em nome de Jesus. Sabe? E uma outra questão é sobre Deus achar e ter certeza que eu e você vamos ser fiéis. É sobre nós estarmos convictos que a fidelidade não é simplesmente no começo de algo, mas ela é no começo e ela é no final também. Quantos de nós em momentos de aflição começamos a dar voz para tudo o que vem ao contrário? Esquecemos quem planejou é aquele que não falha. Se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou para mim e para você, Ele vai fazer. Mas por que tem muitas das vezes ser no nosso tempo? Não, é no tempo dEle e da maneira dEle. E aquilo que não estiver alinhado vai cair por terra. Nós não devemos nos perder por alguém que nos ensinou sobre Deus. Já não estar mais na terra, muitas das vezes, como o contexto que eu acabei de contar para vocês. E aqui no contexto de Joás, nós vamos ver Joiada. Joiada viveu 130 anos. A história de Joiada foi relatada sobre a idade só após de Noé. Nós vamos ver um dos únicos relatos falando sobre idade. Então, o homem viver 130 anos, ele conduzia Joás em todas as tomadas de decisões. E quando ele veio a morrer, Joás, ao invés de ser grato, além dele retroceder em tudo aquilo que ele servia ao Senhor, e além dele retroceder também, porque aquele povo naquela época idolatrava outros deuses, não, ele fez com que aquelas pessoas, o reinado dele fez com que aquelas pessoas voltassem o coração ao Senhor, o Deus dos pais deles. E aí, quando tudo isso aconteceu e que Joiada veio a falecer, ele transformou. O coração dele se virou contra o Senhor. E além do coração dele se virar contra o Senhor mandou o profeta Zacarias para ir lá e falar com ele. E Zacarias era filho de Joiada. Ele poderia ser grato. Olha, seu pai me ensinou muitas coisas. Não. Sabe o que ele fez? Sabe o que aconteceu com Zacarias? Ele foi apedrejado diante daquele povo. Quando ele levantou e falou bem assim: olha, o Senhor vai chegar com o juízo e a justiça dele, o povo apedrejou ele. Ele foi morto. Ele poderia ter impedido muitas coisas, mas não. E você vai ver depois o contexto que diz que ele faleceu na própria cama dele. Você vai ver que o Senhor levanta sim pessoas para falar conosco. Você vai ver que o Senhor levantou sim pessoas para poder orientar aquilo que era necessário ser orientado. Pessoas que chegou lá e disse: olha, o Senhor diz para você fazer isso e isso. E muitas das vezes são virados as costas. Então, como uma criança, quando aprende a andar, nós vamos instruindo, dando os passos, as orientações para aquela criança. Olha, tem uma criança aqui na frente. Então, quando essas crianças, elas aprendem, e antes delas darem aqueles primeiros passos firmes, nós estamos ali segurando para que eles não caiam, para que eles não machuquem. É uma das fases mais desafiadoras, porque a sua coluna, né, ela tem que ter bastante saúde para você poder ficar ali segurando a criança. E quando você fica segurando a criança, além da coluna doer, ele também não fica satisfeito. Então daqui a pouco ele quer sentar, daqui a pouco ele quer levantar de novo e tudo, mas está ali o pai e a mãe dando instruções. Mas é para a vida inteira? Não. Ele vai dar passos firmes, ele vai dar passos consolidados, ele vai dar passos que não vai depender de você mais. Mas as suas instruções e a sua força foi extremamente necessária para ele chegar nessa fase de vida.
Então, como uma criança, quando ela aprende a andar, você não fica segurando ela a vida inteira. Sabe aquele ditado que diz que um dia a conta vai chegar? Então, todas as coisas, um dia a conta vai chegar. E eu aproveito aqui para dizer que muitas das vezes atendo pessoas dizendo, mulheres dizendo, homens também dizendo, o meu cônjuge não me trata bem. Ei, marido, eu quero dizer para você que Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Você está achando engraçado, mas a palavra diz que a oração não passará do teto. A sua oração com Deus não passará do teto se você não tratar a sua esposa bem. Ei, esposa, o seu marido é prioridade da sua casa. Filhos vão casar, eles vão crescer, eles precisam sim da sua orientação. Mas o seu marido está esperando também o seu amor e a sua atenção. Então nós temos que viver e pensar que a conta um dia vai chegar. Comece a pegar a calculadora e calcular tudo aí que você tem, que nós temos, está repreendido. Mas se é confessado, você alcançará a misericórdia, amém? Glória a Deus. Então nós temos que entender que a fidelidade não é somente no começo de nada, mas é do começo ao fim. E Joás foi fiel no começo, mas não porque muitas das vezes ele estava dependendo do Senhor, mas ele estava dependendo de um homem, de Joás. E aí quando aquele homem não está mais vivo, o que acontece? O retrocesso vem. Hoje o Senhor está te convidando para ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento com Ele. A sua dependência tem que estar nele. Cuide do jardim que é você. Nós só podemos ajudar alguém quando nós cuidarmos de nós mesmos. Quando nós apontarmos, fazer um autoexame e dizer, olha, isso aqui não pertence mais ao meu corpo. Isso aqui não pertence mais aos meus pensamentos. Isso aqui não pertence mais à minha vida. Eu estou hoje repreendendo em nome de Jesus. Essa semana os meus filhos discutiram entre eles. Acontece com frequência. E eu fui orar com eles antes de dormir. E eu perguntei para um deles, você não quer fazer uma oração particular para o Senhor? Ele falou, não, eu não preciso, mãe. Eu falei, glória a Deus. E você, fulaninho? O fulaninho é o menorzinho. Eu falei, você quer fazer uma oração especial para o Senhor? Ele falou, mamãe, eu quero. Aí ele, eu oro hoje, Senhor, para que o meu irmão se transforme e me trate bem. Eu falei, amém. E aí, eu falei, olha, eu acredito que vocês precisam sim. Então, vamos lembrar aqui das coisas que vocês fizeram, que vocês precisam mudar. Vamos lembrar daquilo que é necessário ser mudado. Porque se a gente não cuidar de nós, como que você pode apontar o outro? Se você não cuidar de você, como que você pode verdadeiramente ser uma influência para o outro? Não tem como, você vai ser uma influência estragada. Nós precisamos nos melhorar. Não é que nós não vamos cometer situações ou deslizes que precisam de serem ajustados. Não é sobre isso. Mas é se atentar, depressamente voltar, depressamente retroceder e dizer, olha, Senhor, isso não pertence a mim. E fiz a oração com eles. Falei, olha, Senhor, me muda. Em nome de Jesus. E isso, eu não aceito mais os meus pensamentos no meu coração. Foi a oração que ele fez. Ele se emocionou e começou a chorar. E ele falou, olha, Senhor, eu não quero mais essa atitude de mim. E eu falei, glória a Deus, filho, é exatamente isso. E você é um filho amado do Pai. Você vai continuar sendo um filho amado do Pai. E nós precisamos levar essa seriedade de relacionamento, porque o Senhor, Ele sempre demonstrou a necessidade do relacionamento com Israel, a necessidade dEle como Pai, dEle Senhor e Salvador, dEle aquele Deus que tudo pode, que tudo faz, aquele Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Larissa veio aqui e fez um profético, e ela diz sobre o encontro de Moisés com o Senhor, e ela diz assim, olha, e a palavra diz assim, olha, eu sou o grande eu sou. O que você hoje imagina que o Senhor é para você? Ele é um pai que está com um chicote na mão te aguardando? Ou ele é um pai de relacionamento? Ele é um pai de relacionamento. O Senhor quer trazer o relacionamento. O Pai Nosso começa com o relacionamento. É Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso, é um Pai meu e seu. Ele quer se relacionar com você. Então, quando nós nos cuidamos da gente, nós estamos aptos a cuidar de outros também. Quando você está no avião, as instruções da aeromoça qual é?
se acontecer algo, quais são as instruções? Para que a máscara de oxigênio esteja primeiramente em você. E após essa máscara estar em você, que você pode estar alcançando outros também. Porque se você não tiver oxigênio, como que você pode dar um oxigênio para alguém? Então nós temos que entender sobre esses relacionamentos, sobre essas instruções, esses limites que comunicam o valor do que está dentro desses limites. Nós precisamos levar isso a todos aqueles que têm relacionamentos diários conosco. Você não é livre até que você possa fazer uma boa escolha, uma escolha boa, uma escolha ruim. E o Senhor fez eu e você livre. O Senhor nos fez livre para então podermos escolher. Ser livre é isso, você ter o direito de escolha, independente se você vai fazer uma escolha boa, se você vai fazer uma escolha ruim. Tudo na vida é escolha. Abra mão hoje de deuses que talvez você esteja servindo os seus próprios sentimentos. Assim também como você pode escolher se alegre nas circunstâncias ruins. Eu posso decidir hoje, estou passando por um período delicado, estou passando por um período difícil, mas hoje eu decido se alegre mesmo nessa situação ruim. Assim como tem pessoas que já decidiram ser ruins para você também em algumas situações. Pessoas que muitas das vezes não reconhecem o que você faz para ela. Ok, está tudo bem também. Ninguém é obrigado a ter escolhas só boas sobre você. Sobre tudo aquilo que você dá de espaço para ela. Então, sem vontade, nós somos seres inanimados, que nem bonecos. O Senhor nos fez com vontade. Você e eu temos vontades, necessidades de decidir. Se nós tivermos alguma motivação que não está alinhada com o Senhor, Ele saberá. Ele vai dizer lá em 2 Samuel que Ele não vê o quê? Ele não vai ver o seu estereótipo, Ele não vai ver o seu físico, mas Ele vai ver o seu coração. Quem vê o seu estereótipo, o seu físico é o homem. O Senhor não vê como o homem vê, mas Ele vê o seu coração. É isso que Ele vê. Então Ele sabe dos seus sentimentos, das suas decisões. Ele sabe de fato que você tem sim o poder de escolha. E você pode ter a escolha da alegria. Você pode ter a escolha da certeza que Ele é um bom Pai. E Ele é fiel para prevalecer naquilo que Ele entregou para você e diz que faria ao teu respeito. Como diz Karen Leaf, ela diz que a coisa mais importante e generosa que o Senhor fez foi o poder e a capacidade da escolha. Nós temos a capacidade de escolher coisas boas, sim. Nós temos a capacidade de escolher histórias alegres, felizes. Nós temos a capacidade de escolher pelo Senhor, por Ele ser verdadeiramente a sua força, por Ele ser verdadeiramente aquele que vai te abraçar em momentos difíceis, mas vai dizer: eu estou te dando maturidade, não somente de 7 anos para reinar, mas para continuar reinando, mesmo quando o homem falhar, mesmo quando o homem não mais existir, mas eu vou continuar te orientando e sendo o seu Deus, o seu verdadeiro Pai, que vai saber o que é melhor para você em nome de Jesus. Então, quando Deus nos fez, Ele não quis que eu e você fôssemos escravos. Não é esse o pensamento limitador que Ele tem para mim e para você. Assim como Ele diz lá em João 15:15, Ele nos chama de amigos. Ele diz: você é o meu amigo, você é a minha amiga. Sabe por quê? Porque amigos são confidentes. Amigos são aqueles que contam coisas um para o outro, porque verdadeiramente acredita no outro. São aqueles que têm intimidade. Você não vai chamar ninguém de amigo que não seja íntimo seu. Eu falo para as crianças lá em casa, que muitas das vezes nós falamos: fulano é meu amigo. Não, amigos são íntimos. Fulano muitas das vezes vai ser o meu conhecido, vai ser o meu irmão em Cristo, mas amigos é aquele que tem intimidade com você. Ele nos deu um mapa e nos entregou um livro sobre valores. Por diversas vezes tentamos fugir desses valores. Por diversas vezes não escutamos aqueles que vai fazer com que eu e você continue firme. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso auxílio e sempre será presente na adversidade. Mas quando você entender que Ele é tudo isso para você,
Quando você entender que Ele verdadeiramente está fazendo por mim e por você. E hoje eu entendo que eu e você estamos sendo aptos para um reinado com maturidade, para um reinado com situações que vamos ser fiéis do começo ao fim. Nós não vamos ser aqueles que vamos nos desestabilizar em qualquer momento desafiador, em qualquer momento que seja um momento que vai intimidar, tentar nos intimidar. Não vamos ser esses infiéis. Nós vamos ser os fiéis, porque a palavra de Deus diz que para o fiel Ele se revela fiel, e Ele continuará sendo fiel até o fim, em nome de Jesus, amém? Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos essa manhã. E eu não sei se em alguma área da sua vida ou em alguma fase da sua vida você se sentiu intimidado, ou por idade, ou por alguém ter virado para você e dito que você não teria maturidade para algo. Se o Senhor te estabeleceu onde você está plantado, você tem sim maturidade para estar aí. Se você acredita que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, você tem sim maturidade para estar aí. Sabe, o reinado de Joás foi um fracasso no final. Mas no começo, ele teve a oportunidade de ser diferente, de ser instruído e levar aquelas instruções como mapas, como orientações que iria permanecer. Ele teve a oportunidade de ter gratidão no coração dele e reconhecer aquele profeta que chegou para poder entregar o que o Senhor tinha dito. Ele teve a oportunidade sim de fazer boas escolhas, assim como Joada. Porque o que você faz é o que vai ficar. Quando nós morremos, a mensagem que fica é a mensagem dos nossos pontos positivos. É ela que permanece. Aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que nós fazemos que não vai trazer uma edificação, ficou no coração daqueles que muitas das vezes machucamos. Que muitas pessoas machucaram, que já se foram. Mas o que elas fazem de bom é contado para uma toda eternidade. E Joada não foi diferente. Tudo que ele fez de bom, ele conseguiu passar para o filho. Ele conseguiu demonstrar o temor dele ao Senhor. E nós podemos fazer escolhas diariamente, de dizer o que vai permanecer, o que vai ficar. Nós podemos fazer escolhas que vai mudar não só a nossa, mas as próximas gerações. Ah, pastora, mas será que Deus conta comigo? Deus conta com você. E Ele continuará contando com você enquanto a sua força for Ele. Ele continuará contando com você quando mesmo o seu físico está dizendo que não, e para servi-lo você diz que sim. Feche os seus olhos essa manhã. Comece a trazer à sua mente as profecias que já disseram ao teu respeito. Às vezes tem coisas que ainda não aconteceram e você fica se questionando, mas será que isso é para mim? Será que isso ainda irá acontecer? Olha, o Senhor envia os profetas para reafirmar o que Ele já disse a você. Seu papel é não olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, mas é permanecer acreditando e dizendo que Ele é a sua força para fazer com que você não retroceda em momentos desafiadores. Todo empecilho hoje para você reinar naquilo que você foi chamado para reinar está caindo por terra. A idade não vai te impedir.
os desafios não irão te impedir. Tudo aquilo que você almeja será dado sim a você em Deus. Tudo aquilo que você tem colocado diante dele e que o homem te disse ao contrário, ei, entre Deus e o homem, acredite em Deus. Ele é fiel e justo. A justiça dele permanece para todo o sempre. Céus e terra passará, mas a palavra dele não passará. Ele é o grande eu sou, o El Shaddai, a estrela da manhã. Ele é aquele onde você pode depositar o seu dia desafiador. Ele é aquele que você pode depositar o seu dia de alegria também. Ele é aquele que permanece ali dizendo: olha, filho, antes que o mundo fosse mundo, eu já torcia por você. Quando você nem existia, eu já torcia por você. Eu disse que os seus dias seriam dias felizes, dias de conquistas, dias de glória, dias que a minha fidelidade se faria presente na sua vida, porque a minha revelação vem quando você acha que não será mais capaz, que você acha que não mais irá alcançar. Eu sou o Deus que faço por você infinitamente mais. Não é sobre o seu conteúdo humano, mas é sobre aquilo que eu já entreguei para você. E homem nenhum rouba, homem nenhum coloca a mão, porque você é meu filho amado e eu te chamo de amigo. Eu tenho intimidade contigo. Eu sou um Deus que faço sim infinitamente mais. Eu sou um Deus que não olho para as dificuldades humanas. Eu sou o Deus que te faço sim o vitorioso em meio à guerra. Eu sou um Deus que levanto para te defender. Ai daquele que tocar em você, filho. Ai daquele que tocar em você. Ai daquele que fizer com que o teu tropeço seja grande. Eu sou contigo e nada irá te faltar. Praga alguma não alcançará você, porque você está selado, você está revigorado para tudo aquilo que você precisa vencer. Receba hoje a unção do amadurecimento, receba hoje a unção do fortalecimento, da vitória. Tudo aquilo que estava em algum período causando intimidação a você, causando choro, causando tristeza, tudo aquilo que estava fazendo com que você ficasse ansioso, depressivo, trazendo à tona tristeza. Eu sou Deus contigo, filho. Hoje eu estou colocando um sorriso nos teus lábios. Hoje eu estou te levantando e dizendo: você pode sim decidir, porque você não é um ser sem decisão. Você é aquele cheio de vigor, de força, de amadurecimento para vencer tudo aquilo que é necessário ser vencido, não somente nessa geração, mas para passar adiante o que é necessário fazer para ter uma vida e vida em abundância, para ter uma vida que você não teria servindo outro Deus. Olha, eu sou contigo e digo essa manhã para você, sabe, aquela área que você tanto sonha, não deixe de sonhar, comece a marchar, comece a acreditar o que eu sou para você. Eu sou o grande eu sou. Diga para essa situação: você não mais me parará, você não mais vai me parar, tentar me impedir. Eu vou avançar, eu vou além. Eu sou aquele que estou cheio de força e de vigor, dado para um Deus, por um Deus que não falha, por um Deus que já fez infinitamente mais. Eu não sei qual é a sua necessidade, irmão, eu não sei qual é a sua necessidade, filho amado do Pai, mas eu sei que não há impossível para Deus. Eu sei que o mesmo Deus que fez no passado é aquele que faz no presente e é aquele que permanece fazendo no futuro. Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é o grande El Shaddai, Ele é a estrela da manhã, Ele é contigo.